Pessoal, na aula de hoje você vai aprender sobre interruptor paralelo. Na aula passada nós falamos sobre o acionamento de um interruptor simples e agora nós vamos falar sobre acionamento de interruptores paralelos. O que vem a ser um interruptor paralelo? Você cria, Você tem aí a necessidade de acionar a lâmpada em um determinado ponto da casa e apagá-lo em outro ponto da casa. Por exemplo, em corredores. Você tem um corredor aí de acesso aos quartos e aí você quer fazer o acionamento em um determinado ponto e desligar no outro ponto. E vice-versa. Em escadas também é muito comum você precisar aí desse paralelo, de modo com que você acenda no pé da escada e possa desligar lá em cima, depois que você subiu. Vou mostrar aqui no quadro, assim como na aula anterior, vou demonstrar aqui no quadro, vamos fazer o desenho e depois nós vamos ver na prática, tá? Então, de cara, eu já vou começar desenhando aqui uma escada, tá? E eu vou mostrar para você como é que é feito esse acionamento. É tão simples quanto o acionamento de um interruptor simples. Você vai ver que não é bicho de sete cabeças. Isso aqui é algo que criam aí como se fosse algo difícil, algo como complicado de se fazer, mas não é. Você vai ver que é bem simples. Então aqui, o que eu tenho? Tá, de novo, eu vou colocar aqui o quadro juntor, aqui no cantinho, tá? Para vocês verem também a alimentação. E aí eu vou desenhar aqui um interruptor, tá? Aqui, vou colocar aqui interruptor. Aqui em cima eu vou colocar outro interruptor. E qual que é a ideia desses interruptores, tá? É fazer o acionamento da lâmpada que está aqui em cima, tá? O acionamento dessa lâmpada. Eu ligo, tá? O interruptor aqui, subo a escada, tá? E posso desligar ele aqui. E vice-versa, né? Eu tô aqui em cima, preciso ligar, vou descer as escadas, tá? E vou desligar. Isso aqui é só um exemplo, tá? Da escada. Isso pode ser usado em corredor ou grandes ambientes, ou ambientes pequenos também, que você vai ter um certo conforto em poder ligar e desligar essa lâmpada em qualquer lugar. Acontece o seguinte, para fazer a instalação de interruptor, tá, paralelo, o paralelo precisa ser comprado como paralelo. Então você vai lá na loja, vai precisar comprar um interruptor destinado, tá, à execução do paralelo. E vai precisar de dois, porque tem um aqui e tenho dois, tá? Qual que é a diferença entre interruptor simples e interruptor paralelo? O interruptor simples, você vai lá, Vou aqui desenhar aqui um interruptorzinho. Nas costas dele, ele vai ter aqui dois polos para você poder fazer a ligação dos cabos, tá? Isso aqui é um interruptor simples, tá? Ele vai aqui, entra um polo e sai o outro. Então ele entra com a fase e sai com o retorno até a lâmpada. Já o interruptor, que ele é paralelo, ele vem com três polos. São três. Você vai ver aqui nas costas dele, ele vem assim, ó. Vou pegar outra cor aqui. Ele vem aqui. Ele vem 1, 2 e 3. Para você poder fazer a ligação do cabeamento, tá? E o que é essa ligação? Os polos da extremidade, tá? Eles são polos de comunicação, abre aspas, tá? Eu gosto de chamar que fica mais simples. Então o que vai acontecer? Como os dois são paralelos, o que vai sair daqui? Vai sair um cabo, tá? E vai ligar aqui no polo, tá? E aqui vai sair outro cabo e vai ligar no outro polo da saída. Isso aqui é uma comunicação, abre aspas, tá? Então esse cara aqui, ele vai mandar informação para esse aqui. Olha, eu estou desligado. Olha, eu estou ligado. E eles vão conseguir comunicar acendendo. Quando um apagar, o outro também entende que está apagado. E quando um acionar, o outro entende que está acionado, tá? Então, os polos da extremidade saem com cabos de comunicação, tá? E nenhum deles vai entrar a fase que está vindo lá do quadro de disjuntor. Então aqui, novamente, aqui no cantinho, Coloquei aqui o quadro, tá? Aqui tá o disjuntor, aqui tá o barramento de neutro, tá? De novo.
O barramento de neutro está mandando o neutro diretamente lá para a lâmpada, tá? Isso não tem segredo. Está saindo do barramento, está indo para a lâmpada. E a fase, ela vai entrar ou nesse carinha aqui, ou em um interruptor, ou no outro. Mas qual que eu devo escolher? Escolha o que tiver mais próximo. Então, se o quadro disjuntor está na parte superior, por exemplo, e está mais próximo à fase para chegar nesse carinha aqui, então vai sair um cabo de fase e vai ligar nesse interruptor. Aqui no caso, o polo do meio, tá vendo? Saiu aqui a fase do quadro disjuntor e foi até o interruptor. Beleza? Até aqui simples. É igual lá na primeira aula de interruptor. Entrou, tá? Não esquecendo que é destinado ao polo do meio, tá? Alimentação. E no outro interruptor, tá? No outro interruptor vai sair o cabo de retorno até a lâmpada, tá? Saiu o retorno. Então o que a gente tem? Dois cabos fazendo a comunicação, um cabo subindo e o outro cabo recebendo a alimentação. E assim, pessoal, tanto faz você alimentar pelo de cima, pelo de baixo, tanto faz. E até esses cabos aqui, como a gente vai embutir, colocar eles no eletroduto, caso ocorra no meio de acontecer isso aqui, acontecer um cruzamento desses cabos no meio, também não importa, gente, eles podem ser cruzados dentro. Saiu com o cabo meio enrolado, colocou, né? O importante é você passar uma fita isolante nesses cabos e entender que esses dois cabos é de comunicação. Eu também sugiro trabalhar aqui com cores diferenciadas da fase, tá? Com cor diferente da fase que está chegando e com cor diferente que vai subir. Você pode usar um branco, um cinza, por exemplo. Lembrando que o verde e o azul não é destinado para isso, porque aqui vai ter fase, aqui vai ter corrente passando, tá? Então o azul e o verde, ele vai ser exclusivo aí para neutro e para terra, continua sendo, tá? Mas é bem simples esse acionamento. Então aqui, se a gente tivesse aqui a caixinha, eu vou mostrar aqui no outro polo, né? Duas caixinhas aqui, a gente teria um cara aqui e um cara aqui, tá? Essa comunicação estaria sendo feita por aqui, né? É isso aqui que está acontecendo, uma interligando na outra. Uma estaria vindo lá do quadro disjuntor, tá? E o outro estaria saindo para o retorno aqui em cima. A condição, tá, de fazer várias lâmpadas aqui, tá? De fazer várias lâmpadas permanece a mesma. O que poderia ter sido feito? Sai com o retorno, liga o retorno nessa lâmpada, ramifica, outro retorno para essa lâmpada, ramifica, outro retorno para essa lâmpada. E aí no acionamento vai acender tudo junto, tá? E o neutro aqui é a mesma coisa. O neutro saiu aqui do barramento de neutro, subiu, veio para cá, ramificou aqui outra lâmpada, ramificou outra lâmpada. Beleza? Interruptor paralelo, tá? Na próxima aula nós vamos aprender a colocar mais um interruptor aqui no meio, tá? Caso seja necessário, o chamado three-way, que a gente trabalha com 3 interruptores. Não esquecendo que o interruptor paralelo, gente, interruptor, tá? Paralelo, tá? Ele deve ser comprado como interruptor paralelo. Não adianta você comprar um interruptor simples e vou querer fazer um paralelo, tá? Que você não vai fazer, ele não vai funcionar. Por quê? Exatamente por causa desses três polos aqui que eu preciso, tá? É um polo, ele vai ser destinado à comunicação, o outro comunicação, uma entrada de fase e no outro saída de retorno. Beleza? Então agora nós vamos ver essa instalação na prática. Então vamos aqui para a prática, pessoal. Aqui está o interruptor, ele é o paralelo, né? Então tem 3 polos aqui, onde as extremidades serão a comunicação, tá? E a do meio vai ser a recepção da fase e a saída do retorno, tá? Na dúvida, pessoal, dê uma olhada aqui no próprio interruptor, no corpo dele, tá marcando aqui, tá?
Aqui está marcando 10 amperes no meio e a comunicação nas extremidades. Ou, né, se tiver algum manual na hora de comprar, na embalagem, né, verifique se é isso mesmo, tá? Normalmente é isso. Eu nunca peguei casos que não fossem assim. Então tem 3 pontos, tá? Sendo que meio vai receber uma fase ou saída do retorno e nas pontas vai receber a comunicação, tá? Para agilizar aqui, eu já deixei crimpado, igual a aula passada, né, que eu tinha falado, gosto de trabalhar com o terminal, eu já deixei aqui os terminais crimpados. E reparem que eu vou trabalhar com cores, tá, diferente em relação à fase e em relação ao retorno, tá? Então o retorno aqui ele está crimpado também, tá? Ele é amarelo, aqui eu estou trabalhando com a chegada de fase em vermelho, tá? E os paralelos eu estou fazendo em branco, tá? Isso eu convencionei, né? Eu que quis fazer dessa maneira, mas você pode escolher a cor e desde que não seja azul e nem verde. Então, no polo aqui da extremidade, tá? O que eu faço? Eu coloco a comunicação entre os dois, abre aspas, tá, pessoal? Eu tô falando comunicação aí para um melhor entendimento, tá? Nas extremidades estou colocando essas comunicações. Parafusei legal, tá? E nesse aqui da esquerda, como eu já tinha passado aqui o fio vermelho, a chegada da fase, igual eu mostrei para vocês na aula anterior, eu vou manter, tá? Então, vou passar os cabos de comunicação aqui na saída da caixinha, tá? E vou colocar a alimentação aqui no borne central. Coloquei, vou parafusar. Sempre verifica, pessoal, se tá ficando firme, tá? Esses polos aí. Vê se não vai deixar ele frouxo para não causar um curto-circuito. Aí no futuro a lâmpada começa a queimar, começa a não durar nada, aí vai ver, são os bornes que estão soltos. Então equaliza legal, tá? Novamente, vou colocar aqui o parafuso. Legal. Lembrando que eu convencionei que do lado esquerdo estaria chegando a minha fase, tá, pessoal? Então tá chegando a fase e tá saindo a comunicação. E do outro lado vai chegar o retorno, né, que está indo lá para a lâmpada, tá? Então assim, se vocês acharem por bem o melhor caminho a fase saindo da outra extremidade, não tem problema nenhum, tá? Então vou colocar aqui, vou parafusar o retorno primeiramente aqui no borne central, tá? No meio, e depois eu vou fazer a comunicação aqui entre os dois. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? São 3 bornes, 3 furinhos aqui para você colocar a enfiação, tá? Se você não tiver esse terminal tubular, né, não tem dificuldade para encontrar, tudo bem decapar o fio e colocar o fio direto. Sim, não vai ter tanto prejuízo, até porque antigamente era feito praticamente assim. Mas o borne aqui, né, esse conector aqui tubular, ele dá mais profissionalismo, ele fica um trabalho mais bonito, tá? Então vamos parafusar a comunicação aqui no meio. No meio não, perdão, na extremidade, tá? A comunicação na outra extremidade. Opa, deixa eu passar aqui para a gente poder parafusar o interruptor, tá? Parafusar aqui na extremidade. Vou equalizar os cabos aqui dentro da caixinha. Pronto, então o retorno ele está indo aqui diretamente para a lâmpada, tá vendo? A fase está chegando nesse interruptor, tá? E os dois cabos fazendo a comunicação, um conversando com o outro, tá? Agora eu vou ligar o quadro lá de energia para a gente testar se os dois estão funcionando
perfeitamente. Bom, energizado lá agora, vamos para o teste, tá? Lembrando, tá? O cabo azul, que é o neutro, tá vindo lá do barramento de neutro, do quadro. O cabo, tá? Amarelo é o retorno, tá vindo dessa caixinha aqui, mas tanto faz, tá? Vindo dessa, aqui ou dessa. A fase chegando aqui, a fase poderia estar chegando aqui também, ser invertido. E os cabos de comunicação. Então como é que funciona? Acendi de um lado, apaguei do outro. Acendi do outro, apaguei. E aí isso eu posso fazer quanto for a distância, não tem problema nenhum, tá vendo? Continua funcionando um único e o outro a mesma coisa. Desde que eu respeite, tá? Compre os interruptores que são paralelos, tá? Certinho. E aí sim, faça a comunicação aqui correta. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? De se fazer. Precisando, volta o vídeo, pega o material de apoio aí, vê certinho, que eu acredito que vai dar tudo certo. Foi um prazer estar contigo nessa aula. Te encontro na próxima. Até lá!